é uma tremenda capacidade de, com base naquilo que você sabe, projetar. Não é? Elaborar perguntas e obter respostas. Isso é ciência. Estudei sobre o cérebro para entender essas coisas aí também. E então conquistou um império de duas pessoas, Adão e Eva. Pelo menos ele tinha alguma coisa. Opa, tenho um planeta agora. Que alegria, né? Do universo para um planeta de dois, entre não ter nada, entre ter anjos que tem que estar no espaço, em algum lugar sem sede nenhuma, agora ele tinha. No mesmo dia houve a decepção. Espera aí, disse Jesus Cristo. Nós vamos nos enfrentar, não é? E aí veio toda uma ilustração daqueles cordeirinhos que eram mortos. E eu vou te provar. Vamos dizer, eu estou aqui parafraseando, pondo as ideias em outros termos. Como que Jesus dizendo, eu vou te provar que tu está errado. Eu amo sim. Eu posso ser morto da forma mais cruel possível, mas você vai se enganar. Nós vamos nos enfrentar ainda. E ilustrou esse enfrentamento através do sistema de sacrifícios. Bom, veio o dilúvio, etc. Vamos pular isso daí. E veio um tal de Nimrod. Ele construiu, por meio de Nimrod, Lúcifer, agora já Satanás, não é? Mudou de nome. Vou instituir o meu império aqui nessa terra. Vou dominar todos aqui. E Nimrod era o sujeito preparado para isso. Ele era um caçador. Caçador hoje, naqueles tempos um caçador era importante. O caçador sempre tinha um bando. Você tem que imaginar que depois do dilúvio, isso aqui deve ter, esse Nimrod ainda vivia lá por volta de 400 anos, né? Mais de 300 anos. Eles viviam muito tempo ainda. E essa história de Nimrod deve ter começado em torno de 150 a 200 anos depois do dilúvio. Ele era neto de Noé. Noé, Cam, Cush, Nimrod. E aí tem uma história que parece que na enciclopédia britânica, Nimrod casou com uma tal de Semiramis. E essa Semiramis, ela veio a ter um filho que não chegou a nascer, Nimrod morreu. Então não sei quanto tempo esse homem viveu, mas deve ter vivido bastante tempo porque construiu várias cidades. Cidades não grandes, porque naquele tempo ainda não havia tanta gente aqui nessa terra. Então eles estavam todos por ali. E se falava uma só língua. E como caçador se tornou um líder. Caçador é o protetor das pessoas. Naqueles tempos haviam feras, leões, etc. E caçadores eram bem-vindos. Eram os que protegiam as aldeias. Eles tinham bandos, pequenos exércitos. E eles, na verdade, se tornaram poderosos. E esse aí se tornou muito. E aí a ambição, Satanás foi lutando com ele, trabalhando assim, vamos construir uma cidade e vamos construir uma torre, não é? Enfim, quis formar um império. Ele estava formando um império, para dominar tudo ali naqueles tempos, ou o grande império, ou o império desse mundo, para abortar a ideia da primeira vinda de Jesus Cristo. Ele vai vir para quem? Eu vou controlar tudo aqui. E vocês conhecem a história, a confusão, cada família passou a falar uma língua diferente e não se entenderam mais. E escutem bem, nunca mais até hoje ele conseguiu reunir aquilo que sobrou da confusão de línguas. Em vez de ter um império, agora tinha vários que brigavam entre si, o que é óbvio, porque o amor une, mas o ódio não. Então, aquilo que está escrito em Daniel 2, 43 e 44, referindo-se ao Império Romano que se fragmentou, aquilo já tinha valor antes. O Império Romano foi mais uma das várias edições de Satanás, tentando reunificar por meio do poder da força militar e política e religiosa os cacos que resultaram a fragmentação por meio da confusão de línguas. E ainda ele está tentando fazer isso hoje. Nunca conseguiu. Vai conseguir. Mas isso explicarei amanhã no culto aqui. Se o império vai durar
longos 15 dias. Só. Não mais que isso. Bom, aí as coisas foram avançando e vem aqueles impérios. Eu queria explicar ainda mais uma coisinha. Vocês vão ver isso, mas antes de ver eu vou explicar. Não estou utilizando, nós não vamos tratar aqui da teoria das profecias, né? Eu gosto de repetir isso. Nós vamos tratar o que aconteceu na prática e o que está acontecendo hoje. Sempre suponho que entendam das profecias de Daniel 2, basicamente essas. É onde começa todo o aprendizado de profecia. Quem se atrapalha em profecia, estude bem Daniel 2. Dali para frente facilita toda a compreensão. Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 13, Apocalipse 16, 17 e 18. Esta é a base. Tem outros versículos importantes, como em Isaías, Tessalonicenses, etc. Aí vem aqueles impérios, vem a edição de Babilônia, agora de Nabucodonosor, vem Medo-Pérsia, vem Grécia, vem Roma pagã, vem Roma papal, e para Daniel terminou, né? Esta Roma se estende até o fim e vem então também um outro império, que agora você tem que seguir Apocalipse. Em Apocalipse 13, versículo 11 em diante. Estados Unidos da América. Estados Unidos, o PIB do planeta hoje é o quanto? 55 trilhões de dólares, certo? Estados Unidos, 15 trilhões. Praticamente um terço. Um poder gigantesco. Controla o G8. O G8 junto, 43 trilhões por aí. Imagina o poderio disso. Se entrar a China, a Índia e o Brasil para formar um tal de G10. Vocês já pensaram o poder econômico nas mãos de um poder, de uma nação? Isso de um lado. Do outro lado, poder da Igreja Romana, controlando todas as religiões, todas as igrejas do mundo. Dois poderes podem fazer qualquer coisa nesse planeta, essa é a ideia. E aí vem esses poderes aí, Estados Unidos, que está na ação hoje comandando aqui o planeta, enfim. E retorna o poder anterior aos Estados Unidos, com a ferida curada, que é o Império Romano moral. Esses dois se unem numa aliança. Aí você tem que estudar Apocalipse 16, 13 e 14. Esta união começou a ser sedimentada em abril do ano passado. Isso a gente vai ver amanhã. E vem o oitavo poder que sempre esteve com os outros. O próprio demônio. E seu espiritismo. E estes formam a tríplice aliança. Esta aliança já está formada. Deixa esse assunto para amanhã. Essa tríplice aliança tem funções. Uma dessas funções é emitir o decreto dominical. Outra função é unir os reis do mundo inteiro para executar o decreto de morte e mais outras. Mas a primeira besta, ou vamos dizer, a igreja medieval, e a segunda besta, vamos dizer, o protestantismo apostatado, unem-se para formar um superpoder em função da adoração a Satanás, que sempre quis ser adorado. Mas com que argumento vão impor isso ao mundo? Vão